Boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindo à Paraxá da Semana com Moreovádia. Estamos aqui numa grande alegria para poder compartilhar a Paraxá desta semana, a Paraxá Lech Lecha, que é a terceira porção semanal da Torá do ciclo judaico anual da leitura da Torá. E esta porção está localizada no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 27. A Parashá Lech Lecha menciona o primeiro encontro de Abraão, aqui começando com o seu nome antigo, Abraão, com Hashem, a sua viagem para Querem, o nascimento do seu primeiro filho Ismael, a aliança entre ele e o seu filho e os seus descendentes e com Hashem, e também os mandamentos de Hashem para circuncidar todos os homens da sua casa. A Haftarah é um eco das experiências pessoais de Abraão, que é o livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, versículo 27, ao capítulo 41, versículo 16. Assim como Hashem fez promessas a Abraão, ele também faz promessas aos filhos de Israel. Assim como Abraão se agarra firme, tenazmente a fé com Hashem, também os seus descendentes. A perseverança, a confiança, a vitória, o autoaperfeiçoamento, são qualidades partilhadas pelos nossos antepassados, pelos descendentes, que somos todos nós. E a divisão das parashiot da semana na leitura da Aliá se divide em 7 aliotes. A primeira Aliá, Aliá do Cohen, que são os primeiros 13 versículos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Veja que Hashem utiliza uma forma mais suave, vai Omer, porque no original, às vezes aparece Veidaber, que é uma forma mais forte, diz que Abraão pede, aliás, Hashem pede a Abraão que deixe a sua terra, o seu local de nascimento, a casa do seu pai, e ir para a terra que ele lhe mostraria. Era algo interessante ver este ponto de vista. Ramban, que é o rabino Nachmanides de Girona, diz que cada ponto de partida era progressivamente mais difícil para Abraão. Deixar a própria terra é difícil, ainda mais que ele nasceu lá. Deixar a família é mais difícil. E aí mostra a grande extensão do amor de Abraão por Hashem. E alguém poderia levantar esta questão sobre Rambam, o que havia de tão difícil deixar o lugar onde ele era ridicularizado, perseguido, lançado numa fornalha adentro pelas suas crenças? Será que ele não partiria alegremente? Mas, na verdade, a sua resposta reflete a natureza humana do Rabino Nachmanides de Girona, Rambam. Não importa quais sejam as más as condições, o quanto uma pessoa deseja uma vida melhor, sempre haverá tristeza e arrependimento pelos bons tempos antigos, mesmo quando não havia muito. E esta característica humana explica muito da história judaica. A parte número da segunda aliá, que é a parte do Levi, é composta de 11 versículos, capítulo 12, versículo 14, ao versículo 13 ao 4. Nós vemos que no Egito, a beleza de Sarai, que era o nome antigo de Sara, é notada pelo povo e é levado para o palácio de Faraó. Avram, como foi tido como seu irmão, recebeu muitos presentes, e Faraó recebe uma praga grande por haver levado Sara como mulher. Quando Faraó percebe que Sarai é, na verdade, a mulher de Abraão, confronta, devolve Sarai e pede que abandone os egípcios, né? E deixe também o Egito. E ele ganha de presente um cavalo de Troia. Neste caso, a Agar, que era filha do Faraó, princesa do Egito, veio junto de presente para a saída de Abraão, ou de Abraão naquele tempo. E aí começa as partes difíceis. Outra coisa que nós também vemos na terceira aliá, aliá Shilishi, que são compostas de 14 versículos, capítulo 3, versículo 5 ao 18, que Ló também tinha uma grande riqueza, porque ele também acabou indo ao Egito, ganhou parte dessa riqueza, que foi também recebida por Abraão, e os desentendimentos dos pastores, causados por padrões éticos diferentes, levaram à separação. E Avram faz uma coisa muito interessante, dá ao sobrinho o direito da primeira escolha de território. O sobrinho, que era totalmente uma pessoa ingrata, sem
padrões éticos que refletissem o grande ensinamento do patriarca Abraão. Mesmo com todas as experiências, ele não deu a prioridade ao mais velho, mas ele decidiu tomar a primeira escolha do território, escolhendo a região mais fértil de Sodoma e Gomorra, que é o Vale do Jordão. E é tão terrível que muitas vezes podemos sair das nossas comunidades para viver em lugares que aparentemente parecem ser lugares melhores do que onde nós estamos. Saímos de um bairro judaico e vamos para o lugar onde tem talvez, à primeira vista, mais avanços tecnológicos. Mas vejamos que Hashem diz uma vez mais para nesta grande dificuldade. Nos fala justamente isto, que quando elas conseguiram mudar para um lugar diferente, o decreto maligno no Chamai foi desfeito. O fato de Abraão ir para um lugar mais deserto, mais humilde, desatou a oportunidade milagrosa deles terem um filho. E isto foi algo impressionante, algo muito impressionante. Como que alguém pode deixar a sua própria terra e o seu próprio sobrinho escolher a melhor coisa, mas ele estava seguramente firme de que Hashem tinha o melhor para ele. O Talmud diz que se uma pessoa se muda para um lugar diferente, o decreto maligno no Shammai pode ser desfeito. E foi isso que aconteceu. Todos eram ambos estéreis de licença. E Lech Lechad é a oportunidade milagrosa de ter um filho. Isto é algo interessante, que ele teve o primeiro filho com Ismael, manifestação de que a sua esterilidade tinha sido curada, e depois, mais tarde, como vemos no texto, de duas parashotes depois, vamos ver que Abraão teve seu nome mudado e teve a oportunidade de gerar um filho com Sara. E esta não é o assunto deste paraxá, mas é que faz parte do tema. A quarta liá, a paraxá, dividida com 20 versículos, 14, do 1 ao 20, são estas leituras que descrevem a batalha dos 9 reis, 4 reis e 5 reis, a captura do povo de Sodoma, incluindo Ló, e levou consigo um exército de 318 homens. É muito interessante e parece que o Talmud diz que parece que a guerra foi vencida somente com Eliezer e Abraão. Porque o número 318 homens, quer dizer, o número 318 é o número do nome Eliezer. Então isto parece que somente o seu servo Eliezer e Abraão, conforme a sugestão do Talmud, é que fizeram a guerra contra os 9 reis. E foi este ataque bem sucedido que libertou o povo de Sodoma, dos grandes reis que foram feitos. Esta é a forma de onde vem o dízimo dos despojos da guerra. Foi dado a este servo de Hashem. Então vemos aqui a origem que houve uma religiosa cerimônia de agradecimento na presença de Malquisedeque, que sabemos que era Shem, o filho de Noé, que fez esta cerimônia abençoando Abraão. E aí vemos que esta é a origem. Muitas pessoas dizem que os judeus não judeus não precisam dar uma cerca safeim, que é a 10ª parte do rendimento, dos lucros, que se deve dar a Sedaká. Esta forma da mitzvah é obrigatória juntamente para os não-judeus, mesmo que não esteja incluído inicialmente nas 7 leis de Noé. Porque nós vemos aqui que o dízimo dos despojos de guerra foi oferecido a Abraham Avinu. Isto é muito interessante. Muito interessante. Outra coisa é que o túmulo de Raquel era visitado antigamente no mês 15, no dia 15 do mês de Reshvan, mas devido à tradição de que Raquel morreu no parto, a data do Yetzait dela foi constituída e reconhecida como o dia 11 de Reshvan. A quinta liá, com 10 versículos, capítulo 14, versículo 21 ao 15, versículo 6, é a paraxá que conta com a história do
rei de Sodoma, que ofereceu o dízimo para ele. Mas sabia das origens más de Sodoma e das origens ilícitas da fonte de riqueza de Sodoma, porque eles odiavam as pessoas pobres. E Hashem disse a Abraão algo impressionante, que foi o ajudar somente com seu servo Eliezer para ganhar a guerra. E daí Abraão Avino diz que não aceitaria nada, nem um fio de cabelo, nem um fio, nem uma tira. E interessante que os comentaristas, os grandes sábios da Torá, dizem que a recusa de Abraão santificou o nome de Hashem. E foi por isso que foi recompensado com a mitzvah do talit, com o fio, e o tefilim, as tiras de couro, que os seus descendentes, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, são ordenados a utilizar. E é muito interessante que o Meshech Hormah diz que especificamente em Shaharit, que é a reza que é atribuída a Avraham Avinu, a reza da manhã, é onde nós utilizamos o talit e o tefilim. Isto é muito interessante, por causa que nós vemos isto, que como Abraham se recusou a aceitar que fosse o dízimo que poderia receber, por causa das ofertas e recebimentos ilícitos das fontes de rendas do rei de Sodoma, e por causa da toda a iniquidade da nação de Sodoma e Gomorra, disse que Hashem estava preparando, através desta atitude de Abraão Avinu, terreno para cumprir as promessas da que o povo sairia do Egito, do exílio, com grande riqueza. Então, por isso que ele aceitou a não aceitar os pagamentos deste homem mau, deste rei. É interessante também que quando cantamos Adonai Hashem Malach, eu não sou cantor, então não vou cantar. O Gaon de Vilna diz no Talmud que foi a primeira pessoa que se referiu a Hashem com o nome de Adão, mestre. E é daí que vem o poema no Adão Olam, na reza de Shaharit. A sexta liá, que é a Xixi, 37 versículos, enorme esta paraxá, esta divisão, esta liá, do capítulo 15, versículo 7, ao capítulo 17, ao versículo 6. Esta porção começa com a aliança entre as partes, que é uma mistura entre experiência real e uma experiência profética. Ou seja, que quando estava sendo realizado este sacrifício, provavelmente Abraão agarrou ao sono, e quando diz toda a vida dos seus descendentes, nós vemos esta parte. E também vemos que Sarai, sendo estéril, entregou finalmente a sua serva Agar, filha do faraó, para que Abraão tivesse tido um filho. E ela consegue fugir da retaliação de Sarai. O anjo encontra ela no meio do caminho, estava grávida, e mandou o retorno para sua senhora. Então, o que aconteceu? Abraham tinha 86 anos. Abraham, quando chegou 13 anos depois, da idade de Bar Mitzvah, de Ismael, 99 anos, Hashem apareceu novamente a ele e disse que tornasse completo. E mudou seu nome de Abraham para Avraham, simbolizando Abraham como o pai guia espiritual de todas as nações do mundo. E novamente, Hashem diz que teria Abraham uma descendência incontável. E nós vemos que Hashem deixa isso muito claro, que Ismael deixou ser circuncidado aos 13 anos. É importante ver isto. E a última aliá, a sétima aliá, 21 versículos, capítulo 17, versículo 7 ao 27, continua a promessa de que sempre haverá uma relação especial entre eles, descendentes de Abraão, e agora já é Abraão, não é mais Abraham, e repete a promessa da terra prometida. E que Hashem revela a forma da aliança que deve ser assumida, que é a circuncisão de todos os homens. Agora, para terminar este comentário sobre a Parashá da semana, nós temos uma reflexão muito interessante, que é a significativa do número 8. O Maharal diz que o número 8 representa as coisas além da natureza, além do normal. Por exemplo, os primeiros 7 dias de Pessah, com as 7 semanas, com 7 dias de cada homem, tem um super dia 8. Porque o que acontece? Temos 7 semanas, contagem do homem, até chegar ao número 49. E se chegar ao número 8, dá 50 dias. E Shavuot é o aspecto supremo além da natureza.
Outra coisa também, que nós vemos a repetição do número 8, nós vemos quando Sukkot se realiza os 7 dias naturais das festas, mitzvot da Sukkah, as 4 espécies, a água da libação, o aravá, todos envolvidos com elementos de natureza, e acontece, chega o oitavo dia é Shemini Atzeret, e então, desta forma, as nações do mundo têm uma ligação com Sukkot, inclusive os 70 bois que eram oferecidos no Beit HaMikdash. E então vai baixando o número dos bois para que totalizasse o sacrifício de 70 bois durante os 7 dias. Mas Israel está envolvido somente e sozinho no último dia. E este foi o presente especial e extra de Hashem para nós. Também o Mishkan passou por um período de inauguração de 7 dias e somente no 8º dia é que estava pronto para funcionar, para além de natureza. Por exemplo, nós vemos também que o animal passa por um mínimo de 7 dias de vida, somente no 8º dia é que pode ser utilizado para o Corban, além da natureza no Beit HaMikdash, no templo. Uma coisa interessante é que Israel teve problemas na época de Hanukkah, e o próximo feriado que está a se aproximar, no próximo mês de Kislev, e estamos agora no mês de Reshvan, e chegará Kislev. Os gregos adoravam a natureza e a beleza, rejeitavam a ideia da circuncisão como abominação, proibiam o Brit Milá sobre pena de morte, e então o Hashmonaim desafiaram travar a batalha por Hashem e pelo judaísmo, e a Brit Milá é a causa excelente e a causa célebre da guerra. E é interessante que esta mitzvah é uma mitzvah não natural. Porque é que acontece? As 7 categorias das mitzvot são todas leis lógicas, racionais, razoáveis, mas a 8ª mitzvah, que só acontece no 8º dia, é representante da diferença do judeu que quer e tem que transcender a natureza e completar a sua forma espiritual, como também é ordenado na sua forma física. Por exemplo, nós vemos também que o bebê, além de ter nascido, o homem, no 8º dia, contando a partir do dia que nasceu, mesmo que tenha nascido 5 minutos antes do pôr do sol, porque a Brit Milá não pode ser realizada à noite. Ao 8º dia, bebê pode ser realizado no Shabbat a Brit Milá. Imagine a coisa importantíssima que é a Brit Milá. E se por uma razão o bebê nascer devido a uma cesariana, esta cesariana que foi proporcionada no Shabat, ou sobre Brit seria no dia 9 seguinte, no dia do bebê, devido a esta tecnicalidade na análise do texto da Parashat Tatzaria, somente o Brit Milá de um parto normal pode acontecer no Shabat. Então nós vemos aí as grandes, inteligentes comparações ao número 8. O número 8 transcende o natural e vai para o espiritual. Muito obrigado. Shavuot, tudo de bom para todos. Compartilhem, escutem, falem com outras pessoas a respeito dos nossos canais que estão nas redes sociais, YouTube, Spotify, no Apple Podcast. Muito obrigado por toda a vossa atenção.